Olá a todos, aqui é o fisioterapeuta André. Ontem fizemos uma live na iniciativa de um grupo chamado MDT Discussões, uma live com o colega Éder, intitulada Os Princípios do MDT e Membros Inferiores. E teve uma repercussão muito interessante. Foi uma live mais longa, então eu resolvi resumir e trazer para vocês os pontos principais. Lembrando que essa live não tem uma ligação com o Instituto, é simplesmente uma iniciativa de compartilhar a vivência e o conhecimento de cada profissional. Muito bem, então vocês aprenderam que o modelo capacidade e demanda, ele é um modelo que se encaixa tanto para pessoas sedentárias, para pessoas praticantes de atividade física recreacional ou atletas de alto rendimento. E aí o Éder me perguntou, ok, André, então fala para a gente, dentro da sua experiência, o que atletas é, como que é a avaliação dentro dos princípios MDT com atletas? Eu falei, não muda nada, a gente segue o mesmo sistema. Só que na anamnese, sobretudo na anamnese, a gente fica de orelha mais em pé. E o que significa isso? Você tem que atentar a informações e cavar mais informações dentro da anamnese que você não faria com alguém que é sedentário ou um praticante de atividade física recreacional, em dois pontos. Na anamnese, você tem que entender quais são os fatores de cargas incidentes nessa, no, na atividade esportiva desse atleta. Tá? E um segundo ponto, que são fatores que não só mecânicos, tá? Envolvidos com a carreira, tá? Será que é um recreacional ou um atleta, tá? Quais são as metas dele? Então, nós vamos entrar nisso daí. Vamos começar pelo primeiro aqui. É importante vocês se atentarem à modalidade ou gestual que esse atleta pratica, tá? Entender de biomecânica, tá? E, da mesma forma, entender sobre periodização. Como que está o volume de treino, a intensidade de treino, os tempos de recuperação? Pode ser que estejam todos excessivos e, às vezes, só ajustar isso já faz ele se recuperar e voltar a se adaptar na dose certa. Isso é muito comum, tá? Tem muita gente que acha que treinar muito vai ficar melhor, mas o negócio é treinar certo. E é importante você entender sobre os treinos técnicos, os treinos táticos. Será que tem feito alguma condição na academia? Tá? Poucos profissionais sabem da existência disso. Profissionais que trabalham só fechados no consultório ou só com MDT. Então, lembrem disso. Todo fisioterapeuta esportivo investigaria isso. E o terceiro ponto, dentro dessa modalidade, como que é a superfície? Será que é na rua? Por exemplo, um corredor. Será que é na rua? Será que é na esteira? Será que é na grama, areia? Como são os materiais que eles utilizam? O tênis pode ter uma influência extra, não que é o vilão da história, mas é uma condição extra, é uma peça no quebra-cabeça. É, eu vejo que muita gente valoriza demais o tênis. Tem outras condições que podem resolver ainda tendo o mesmo tênis, mas é um fator a se considerar. Por exemplo, patinadores de velocidade, que eu acompanho aqui em Brasília, eles têm uma dependência de bons materiais, isso influencia muito a performance e até prevenção de lesões ou recuperação de dores. E também há de se considerar lesões pregressas. Eu sempre considero que um atleta com uma lesão pregressa, talvez ele não tenha tido uma recuperação necessária. A gente sabe que diminuir a dor, a mãe natureza já nos ajuda, mas não indica que essa região foi adequadamente tratada. Tá bom? Esses são os pontos que a gente considera num universo de cargas que estão incidindo ali específico, que têm a relação específica com as queixas que fizeram a pessoa te procurar. E o segundo ponto, extra-mecânicos, é muito diferente trabalhar com atletas recreacionais que não vivem disso, que a maior parte do dia eles não estão tanto em movimento quanto os atletas. Historicamente, assim, durante anos, eles não são fisicamente tão preparados, às vezes o repertório motor não é tão preparado, e até as metas deles, né? Às vezes é uma meta só de correr ali 30 km semanal, ou acompanhar um grupo. É diferente de você considerar uma meta de um atleta, que muitas vezes quer desempenhar para um evento específico, ou para uma competição, ou para a carreira toda, é bem diferente. E também um atleta, ele muitas vezes tem um envolvimento de patrocínio,
que força ele a estar em campo mesmo com dor. Tá? A questão de se é titular ou reserva influencia muito. Como que está, deixa eu ver aqui um ponto, questão de contrato, será que o contrato está terminando ou não? Isso pressiona muito o atleta, questão de sono, alimentação, como que está o ambiente domiciliar. Não são fatores que a gente necessariamente muda, mas a gente tem que considerar. Tá bom? São os pontos que eu trago para vocês. E uma das coisas interessantes do MDT é que, para esses atletas, busque o máximo reproduzir o gestual esportivo e aquele movimento que reproduza a queixa dele. Eu trabalho dentro de uma academia, além da Clínica Avance. Isso é um grande facilitador, porque eu consigo utilizar esteira, elíptico, saltar, correr, eu tenho um espaço amplo. Então, é um ponto para vocês refletirem que o ambiente de academia ele é bem interessante para fisioterapeutas, tá bom? Então, e sobretudo atletas. Não que é de suma importância, mas é interessante. Vocês que conhecem lá a clínica do Liberato, ele tem aparelhos de musculação lá numa sala, num ginásio. Então, é para vocês considerarem, tá bom? Sexto ponto. No sexto ponto, Éder perguntou para mim, André, o que você percebe que hoje você se aprimorou comparado com aquela época trabalhando com clubes de alto rendimento, ou antes de conhecer o MDT, o que mudou para melhor? E eu falei, cara, melhorou bastante coisa. Se você que trabalha com fisioterapia e não conhece MDT, primeiro ponto foi uma muito menor dependência do modelo patoanatômico. A gente consegue direcionar um tratamento com mais segurança, uma avaliação com mais segurança e menor dependência de exames físicos ou de um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico. Tá? Porque a gente sabe que esses pontos eles não norteiam o que a gente precisa fazer. Tá? E também não dão um prognóstico. Eu tinha uma dificuldade em prognóstico. Em membro inferior, de certa forma, como eu falei que as coisas são mais conclusivas, existem alguns prognósticos que batem. Uma lesão muscular pode levar 15 dias, 21 dias, a depender 2 meses. Agora, algumas condições com uma classificação, por exemplo, tendinopatia, quando eu conheci o MDT e eu percebi que o direcionamento do tratamento ele era com base na nossa avaliação, com as respostas avaliadas ali, testando uma intervenção e vendo o efeito sobre as referências, a gente poderia tratar uma condição que seria uma tendinopatia muito rápido, às vezes com 2 semanas, por exemplo, com o comportamento de um desarranjo. Então, isso foi revelador, foi libertador. Hoje eu não tenho tanto esforço físico, mas sim mental. Então, esse é uma menor dependência de exames de imagem, menor dependência para diagnosticar e tratar bem. E é interessante que na UFMG tem uma base biomecânica muito boa. Geralmente a gente não trata como um pacote de receita de bolo. Não é isso. A gente avalia alguns movimentos. Mas, diante disso, eu ainda não via um efeito em mim, um resultado tão bom como é com o MDT. A gente avaliava padrões de movimentos como a pisada, considerava ali pronação, supinação, valgo dinâmico, considerava ritmo lombopélvico, no caso aqui de membro superior, ritmo escapulohumeral. Só que eu percebia dentro do MDT que eu conseguia melhorar os sintomas, mesmo o padrão de movimento não ter mudado. Eu não desconsidero completamente o padrão de movimento, mas eu vejo que um padrão de movimento disfuncional, ele é muito mais uma característica, é como se fosse a capacidade da pessoa ainda não totalmente preparada, do que vamos dizer, o ponto principal que pode ser o divisor de águas de ficar melhor ou de continuar ainda por mais meses com sintoma. Entende? Então, eu me baseio mais em outras referências do que só o padrão de movimento ou ficar fazendo um pacote de fortalecimentos. A gente fica mais objetivo. Esse foi um segundo ponto, sabe? E uma coisa muito interessante que eu até comentando aqui, diante de um mesmo diagnóstico clínico, podem ter diversas classificações de síndromes mecânicas. Por exemplo,
uma pessoa que teve uma entorse de tornozelo, ela pode ser sim um outro trauma, que é o que a gente considera no tratamento naturalmente, né? Que é diminuir o inchaço, ganhar movimento e treinar comportamento, os exercícios de controle motor. Mas há aqueles que, mesmo num quadro mais agudo, pode reagir como se fosse um desarranjo. Tem outros mais com uma disfunção articular. Tá? Na verdade, disfunção articular para uma condição mais aguda não vai ter, tá? Mas aquele entorse mais tardio, que diminuiu a dor, mas não foi tratado, isso a gente pode tratar de outras formas que não só fortalecendo. Então, é interessante que a mesma condição ela pode ter tratamentos diferentes com base nas respostas avaliadas ali na sua frente. Uma lesão, vamos dizer, meniscal, que alguns falam, não, é cirúrgico. Quantas pessoas podem se comportar de forma positiva, liberando a articulação, fazendo um movimento em uma direção, de forma repetida, que são classificados ali como um desarranjo, e outros pode ser um trauma em recuperação, outros pode ser até uma disfunção contrátil, tá? de joelho. Então, é muito interessante isso. Isso é libertador. E quantas lesões musculares, eu até vou comentar num caso real, clínico aqui, de uma condição de posterior da coxa de um atleta que não era só uma disfunção contrátil muscular ali, era uma influência, existia uma influência da lombar referindo a esses sintomas na posterior da coxa. Esse atleta, ao invés de ficar 15 dias tratando, ele, no segundo dia, ele já estava pronto para jogar. No mesmo dia, a gente colocou ele para correr na esteira e ele falou, olha, meu sintoma diminuiu, sumiu. Então é muito interessante. E a frase que eu trouxe aqui é que o MDT, ele apurou a minha habilidade de aplicar carga para remodelação músculo-esquelética, de acordo com a estrutura, num tempo mais precoce e com maior segurança. Isso nada mais é, em outras palavras, do que o princípio de progressão de carga. E outra, de forma mais simples. Para que eu passar para uma pessoa 4, 5 exercícios se eu posso passar um e ter o mesmo resultado? Tem um artigo mostrando fisioterapia convencional para um tratamento de tendinopatia real, disfunção contrátil, seguindo exercícios gerais ali, voltados, baseados em evidência, para remodelação, e passando um exercício só ali de remodelação dentro do MDT. Os resultados foram semelhantes, não teve um melhor do que o outro. Foram semelhantes. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? Fazer um e ter o mesmo resultado ou fazer vários? A gente sabe que é difícil para a pessoa ter uma adesão quando ela precisa fazer muita coisa. Então isso já linka com a questão da dificuldade, uma dor comum de fisioterapeutas de ter os pacientes aderindo ao seu tratamento. Então isso me ajudou muito. E ainda dentro da adesão, a gente ainda inclui o componente educacional, que eu nunca tinha dado tanta importância como eu dou hoje. E aquele convencimento, moldando a comunicação para o que é valioso, para o que é relevante para aquela pessoa que você está atendendo, é divisor de águas. Tá? E agradeço tanto ter conhecido o MDT, porque aquela minha fadiga física como profissional, que eu teria assim um prazo de validade, né, um cansaço, e eu vejo que hoje eu estou dentro de um modelo que eu posso seguir a minha vida toda. E que eu sei que eu navegando nesse oceano ainda vou chegar daqui a 10, 15, 20 anos e vou saber que tem muito chão pela frente. E olhar para trás e saber que a cada ano eu tenho evoluído, que eu não estou estagnado. E é legal do MDT que a gente não assume completa responsabilidade, a gente trabalha em coparticipação. Se o atleta não melhorar, não foi só por causa de você. E isso tem muito no esporte. Geralmente, quando a coisa dá errada, a corda rompe para o lado do fisioterapeuta, para o lado mais fraco. Então, isso é uma coisa bem legal. E muitos profissionais, eles querem isso. Eles querem, num local que eles estão sozinhos, que não tem a ajuda de alguém, resolver o próprio problema. Então, o autotratamento e a educação, elas são fundamentais no esporte. Tá? E eu posso até adiantar, agradecendo aqui ao Instituto, ao Liberato, que me ajudou até financeiramente, porque eu fui deixando de fazer cursos excessivos, cursos da moda, ou ficar comprando recursos terapêuticos de alto custo. Cara, a gente trabalha com simples, com o nosso raciocínio.
Eu tenho uma maca, trabalhei por anos numa academia só com uma maca, no modelo que é ali a avaliação do curso do MDT, o paciente sentado na maca, conversando, testa. Eu não preciso de muita coisa. Então eu falei para vocês que eu mudei para Brasília, praticamente sem recurso nenhum, estou crescendo ano após ano, e se um dia vocês precisarem mudar de cidade, saibam que vocês precisam do mínimo, tá bom? E uma condição que eu antes considerava muito no esporte, tem que fazer palmilha. Hoje eu vejo que eu consigo recuperar muito menos, com muito menos dependência de palmilhas, por exemplo. Nada contra, de certa forma, você tira um pouco de carga mecânica, mas eu vejo hoje a palmilha como o último ponto numa escala. Eu primeiro busco classificar dentro do MDT, corrigir dentro de movimentos de remodelação, alteração musculoesquelética, e a maior parte das pessoas já resolve aqui. Algumas poucas pode ter uma relação muito forte de uma condição do pé, que possa ter um controle da pronação excessiva. Geralmente a supinação pode ser consequência de uma rigidez muito forte do tornozelo. Então, assim, eu não trabalho com palmilha, eu indicava para outros colegas, mas eu vou te dizer que eu diminuí 95% dessa necessidade, para não dizer mais, tá? E se você já trabalha com palmilha, não é que você vai deixar de trabalhar, mas você vai perceber que você resolve de forma mais simples e, ao meu ver, mais ética. Imagina você passar a palmilha para alguém e a pessoa não melhorar. É um tiro no escuro. Então, com o MDT você fica mais assertivo. As minhas habilidades com bandagens rígidas são interessantes em alguns casos, como trauma e recuperação, eu utilizo, sabe? Agora, o que não dá para fazer é ficar aplicando isso para todo mundo, alguns vão dar certo, outros não, e a gente nem sabe por quê. Então, a MDT te deixa no domínio da situação. Alguns profissionais vão perguntar assim, mas e o recovery? O recovery, ele se encaixa perfeitamente. Se você fez uma demanda de treino grande, está ali cansado, se você fizer de novo, é capaz no segundo, no terceiro dia, o seu copo transbordar. Então, o recovery é uma estratégia de recuperação para você diminuir o nível de esforço físico, tá? Mas, bom, no meu modelo, eu trabalho individualmente, eu não tenho estagiários, eu não vejo por que eu vender esse serviço. As pessoas estão ali me procurando porque eu, de certa forma, resolvo um problema. Um recovery eu recomendo para ela fazer em casa, tá bom? O que quem trabalha dentro de escolas de coluna, MDT, osteopatia, quiro, quem não tem muita vivência com membros inferiores ou esporte, vamos supor, vamos colocar assim, o que essas pessoas podem aprender com os profissionais que vieram de uma fisioterapia esportiva, ortopédica, e tem muitas coisas também, porque é uma via de mão dupla de conhecimento. Os profissionais são muito bons em treinamento esportivo e periodização, volume, intensidade. Vocês podem aprender muito assim. E, por exemplo, o volume é o nosso corpo, ele não tem um painel de controle com matemática, com velocímetro. A gente às vezes sabe que passou da conta testando. Então, quando a gente fala sobre volume, é como se fosse no painel do carro que é a distância percorrida, tá? Geralmente, para começar um retorno à função, eu sugiro sempre começar com o volume, ou dando mais valor à distância, ou a velocidade do velocímetro a 60 por hora, não sendo muito rápido logo no começo, preocupando mais em tempo ou distância. A intensidade é quando o velocímetro vai lá em cima, a pessoa quer fazer o movimento, acelerar mais o carro. E a gente sabe que quando a gente faz um trecho que a gente quer acelerar mais o carro, gasta mais combustível. A demanda ela é maior, tá? Pode tornar o copo mais fácil. E aí eu falo, olha, você tomou multa, você passou da conta, então vamos ajustar o seu pace, a sua velocidade e ir contornando também o volume, a distância ou o tempo. Então, eles dominam bem esses princípios, tá? O tema da minha pós-graduação em esporte foi retreinamento de corrida. Então, é algo que entra perfeitamente no MDT, porque nada mais é do que ajuste de carga de impacto da força de reação do solo na corrida, trabalhando com cadência, tá? E com estímulos visuais ou auditivos, como o metrônomo, para você controlar a cadência.
cadências mais altas diminui a força de reação do solo, diminui o comprimento do passo. É uma coisa para vocês aprenderem. É importante vocês entenderem como é que é o funcionamento de uma academia, até para vocês orientarem ou até saberem da execução, para orientar também a execução, entender como é que funciona o ambiente da academia. Tá? E a combinação, gente, de exercícios resistidos com exercícios aeróbicos, para mim é um dos carros-chefes, vamos dizer, um dos segredos que eu tenho. Primeiro eu classifico bem, quando eu vejo que o desarranjo está reduzido, ou são outros, ou um estado de dor crônica, ou outros mecânico inconclusivo, eu já começo com um programa que combina exercícios resistidos com aeróbicos. Haja vista que o exercício aeróbico, ele tem um efeito de modulação da dor, sobretudo os HIITs, os intervalados, na medida certa para cada pessoa. Eu utilizo muito o elíptico, e o elíptico, além de ser um tratamento, é uma forma de dia após dia eu ir avaliando se essa demanda em cadeia fechada, né, a pessoa está de pé, se eu despejo ali e a pessoa reage bem no outro dia, a capacidade dela física está apta a isso. Agora, se eu despejo no copo desse menor e a pessoa reage mal, eu sei que essa pessoa vai precisar de mais tempo ou um pouco mais de detalhes nesse retorno à função. Tá? Os profissionais são muito criativos com exercícios. Vale a pena vocês aprenderem com essa criatividade, usando poucos recursos. E também, por que não, trabalhar em parceria. Todo clube de alto rendimento funciona porque os profissionais trabalham em conjunto. Ninguém cresce sozinho. E a parceria com profissionais de educação física ela é bem válida. Dentro do MDT, a gente não disputa nicho. A gente normalmente não fecha pacotes. A gente quer oferecer solução. E se um profissional de educação física tem um personal que está lesionando, se ele normalmente encaminha para o médico, a grande maioria deles vai vetar, vai deixar a pessoa de repouso, vai medicar ou vai indicar ela tratar em outro local. Resultado, o personal perdeu o paciente, o aluno, né, o profissional de educação física. Então, eles, muitas vezes, enxergando vocês como parceiros, você resolve o problema e na mesma semana ou no mesmo dia, ele continua com o profissional de educação física. Então, eu vejo a academia como uma vitrine, tá bom? Tocamos o barco. Algumas percepções para fechar aqui é que articulações, membros inferiores, sempre tem um lado para comparar. Então, considerem que quando vocês verem perda de movimento, não necessariamente é o que vocês gostariam que fosse, com base no que é fisiológico. Considere o lado oposto, não acometido. Tá bom? Isso é uma dica válida. Extremidades, elas são sensíveis à carga. Pensem, o membro inferior, de certa forma, ele não está de repouso completo, como é um braço que você coloca uma tipóia. Você está ali pisando o tempo todo. Você só está com repouso completo quando você anda de muleta. Então, se a pessoa está com sintoma, vocês já consideram de antemão que a água já está no meio do copo. Se você, na avaliação ou nos primeiros encontros, fizer muita dose, considerando muita carga, pressão extra, pode ser que em alguns casos que já tem um efeito químico ali um pouco presente, você pode exacerbar e piorar a condição. Então, peque pelo mínimo, tá? Considerando que articulações são muito sensíveis. Começando em cadeia aberta com pressão extra, depois cadeia fechada com menos carga corporal, depois cadeia fechada com peso corporal, para depois começar com movimentos de salto, com aumento de impacto, até voltar a uma prática esportiva. Tá? Uma das dificuldades que eu vejo de pessoas que confundem alongar com alongar músculo, né? Então, ganhar flexibilidade com ganhar mobilidade. Você puxar a perna com a cordinha com a perna esticada não indica que seu joelho esticou. E isso daqui, ó, indica que seu joelho esticou. Então, mobilidade, garantam que a articulação está livre. Uma articulação saudável é uma articulação livre. E muita gente não sabe muito dessa distinção, tanto em joelho quanto em tornozelo, que fica fazendo aquele alongamento de rampinha, mas a articulação continua meio obstruída, como se tivesse uma pedrinha no sapato. Então, isso é uma coisa, uma consideração muito importante.
E eu digo isso numa frase que eu sempre falo, que se você fortalece uma articulação que não está totalmente livre, é como se você estivesse caminhando na corda bamba. Um belo dia você pode cair, e a chance de cair é grande, de irritar a articulação. Tá? Então, para fortalecer, eu normalmente garanto que a articulação está mais livre dentro do processo de retorno à função. Tá bom? E como eu falei, a cinesiofobia em extremidade ela é muito menor, mas pode acontecer. Um dos casos clínicos que eu vou comentar agora é com base nisso. Tá? Todo mundo gosta, as estratégias criativas de educação, componente educacional, eu costumo muito utilizar guia de sinal de trânsito, tá? E olha só, gente, quando vocês vão prescrever um exercício que precisa de gerar dor, por exemplo, uma disfunção contrátil, você tem que sentir firmeza na pessoa, no seu atleta, no seu paciente, que ele entendeu aquilo. Não é tão fácil a pessoa aceitar que ela tem que fazer um exercício com dor. Se ela estiver titubeando no componente educacional, ela não vai seguir. Tá? Então, garanta fazendo a leitura da pessoa que ela realmente entendeu isso que você quer passar. Eu utilizo muita analogia do copo d'água. Por exemplo, além de falar uma capacidade física por completo, em alguns casos o atleta ou a pessoa está com uma perna muito mais forte do que a outra. Então, eu até explico que a gente vai precisar dar uma demanda maior para o lado que está mais fraco, para eles ficarem mais equivalentes. Tá? Então, é legal também para falar sobre a simetria de força no retorno à função. Eu falo sobre dor química e dor mecânica, porque as pessoas acham que muitas dores são inflamatórias, e aí eu falo, olha, será que sua dor é igual uma febre? Parece que uma abelha te picou, é igual uma dor de garganta? A pessoa, não. Olha, então sua dor não é inflamatória, ela pode ser uma dor mecânica, né, nociceptiva. E aquilo, o músculo gosta de contração, o osso gosta de impacto, são os estímulos que remodelam estruturas específicas. A articulação e cartilagem gostam de movimentos livres, dosando o peso do corpo, cadeia fechada, e da mesma forma que tendão precisa de tensão com contração, e não é só excêntrica. Quando a gente fala, qual que é o protocolo de recuperação de uma tendinopatia? Não é só o excêntrico é um dos pontos onde o membro inferior está absorvendo carga, ele precisa retornar essa carga. Então, a gente precisa ver também outras articulações, quadril e joelho, para ver se eles estão livres, para não ficar forçando a articulação que está ali com a tendinopatia. E da mesma forma, a gente também precisa da fase concêntrica e até explorar um pouco de pliometria antes do retorno à função. A pliometria, além de uma remodelação, ela serve como um sinalizador para a gente saber, no nosso computador de bordo de suposições assim, né, a gente não tem números, mas para saber se um dos testes para saber se a pessoa está capaz de voltar a fazer uma prática esportiva, assim como saltos, né, como rope test, entre outros. E os casos clínicos reais, 3 pontos que eu trago para vocês. O primeiro foi de um jogador de futebol profissional do Gama, um atleta jovem, uns 17 anos, e ele veio para mim com um diagnóstico clínico de edema ósseo. E era aquela condição que ele, incapacitante, ele não estava conseguindo jogar, e aí ficava de repouso, a dor voltava, só que sempre que ele tentava voltar para o mesmo estímulo, a dor voltava do mesmo jeito, e até um pouco pior, porque ele estava ficando mais fraco. Procurou um médico, o médico fez a avaliação, diagnóstico de imagem, diagnóstico clínico, e falou, olha, você está com edema ósseo, isso aqui leva uns 3 meses para recuperar. O tratamento que eu te recomendo é ortotripsia, que é terapia por ondas de choque. No entanto, esse atleta não estava recuperando, ele até achava que ficava muito sensível. O profissional estava até fazendo anestesia local, para poder fazer a aplicação da onda de choque, estava sendo bem dolorida. E quando eu avaliei, foi muito interessante que ele tinha uma obstrução de movimento. Quando ele estava sem o peso do corpo e fez a dorsiflexão, a princípio estava bem parecido. Quando eu pedi para ele dobrar o joelho, tirando um pouco da influência do gastrocnêmio, da panturrilha, quando ele foi fazer, ficou assimétrico, muito diferente, estava com a articulação presa. Então, essa dica do joelho esticado do joelho dobrado ela é bem interessante, para diferenciar flexibilidade de mobilidade. E ele também estava com um teste de resistência para inversão muito doloroso, 8 em 10, e quando ele ficava na ponta do pé, um teste funcional, 8 em 10.
E aí, quando a gente começou a fazer a dorsiflexão em cadeia aberta, melhorou muito sutil, cadeia aberta com pressão essa de uma toalha, melhorou muito sutil, ainda não significativo, e só foi mudar quando ele fez a dorsiflexão na parede. E eu normalmente peço para a pessoa colocar o pé com o tênis assim entre o rodapé e o pé, e o joelho vai avançando, aproximando, à medida que ele foi repetindo, o joelho foi aproximando da parede. É como se tivesse, eu falei com ele, olha, tocou a campainha, tocou a patela na parede, então vamos retestar. Todas as referências mudaram para melhor, esse atleta recuperou em 2 semanas, voltou a jogar, e assim, foi um caso interessantíssimo. Ele, como tinha fechado um pacote da ortotripsia, ele ainda tentou fazer mais uma vez durante o tratamento comigo de 2 semanas, 3 encontros, só que quando ele foi lá, voltou a irritar. Aí falou assim, não, deixa esse negócio de lado. E foi muito legal, porque esse atleta, um momento, outro momento, ele foi avaliado com com uma dor na posterior da coxa, e quando a gente avaliou a lombar, ele melhorou o sintoma da coxa, que seria tratado como se fosse um estiramento muscular. Ele jogou no dia seguinte. Então eu até me questionei, eu falei assim, gente, será que lesão pregressa que é, é um indicador para outros tipos de lesão, né? Imagina se um desarranjo pregresso também pode ser um outro fator para ter outros. Brincadeiras à parte, ele tinha um desarranjo articular e tinha um desarranjo de origem lombar. Um segundo Uma segunda condição foi de um atleta de patinação de velocidade, e eles ficam sempre com uma botinha que restringe a articulação, e esse atleta estava com um sintoma de cansaço e de incapacidade no tibial anterior. Eles têm que ficar muito agachados, e esse atleta com tornozelo muito rígido, ele não conseguia agachar tanto e ele acabava meio que caindo para trás. O centro de gravidade dele ficava atrás, então o tibial anterior ficava contraindo muito para tentar sustentar ele para frente. E esse atleta, a gente foi investigando as estratégias de dorsiflexão com várias estratégias, usei Mulligan, e assim, a mudança era sutil. E ele ainda estava incapacitante para ele treinar longas distâncias. E aí, quando eu fui investigar a direção oposta, a flexão plantar, com doses mínimas, foi ganhando movimentação e foi incrível. Quando terminou de liberar esse movimento de flexão plantar, ele conseguiu fazer imediatamente a dorsiflexão com o peso do corpo dele, que eu não tinha conseguido em 2, 3 semanas. Então, quem trabalha com esporte, talvez não entenda que você ir na direção oposta pode liberar um movimento. Tá? Então, ele tinha uma preferência direcional para flexão plantar. E o último caso, para não dizer que não existe barreiras de recuperação, bandeiras amarelas e membros inferiores, eu atendi uma professora de yoga que teve um movimento brusco, que cursou com obstrução e dor do joelho. Ela fez o exame de imagem antes de me procurar, estava com a condição de lesão meniscal, alça de balde, e essa paciente ela foi recuperando dentro dos princípios. A gente entrou na piscina, fez movimentação e extensão na direção preferencial. Ela ia fazendo o programa em casa, mas ela estava assim com muita incerteza, com muito medo. E dessa forma ela foi criando tantas barreiras, com medo do que seria no futuro. E por mais que eu tentasse acessar, ajudar ela nesses pontos, eu não estava sendo suficiente. E ela optou por fazer a menissectomia e voltou, tratou comigo e foi tudo bem. Então é só para vocês entenderem que, por mais que até nós profissionais de saúde, agindo racionalmente, quando a gente tem dor, a gente tira o nosso cérebro racional, ele deixa de ficar muito ativo, presente, e a gente começa a agir emocionalmente. Eu tentei comunicar com ela de uma forma não racional, mas realmente não foi possível. O que eu achei interessante é que a cirurgia menissectomia é uma condição simples, eu nem insistir tanto, porque eu vi que aquilo era valioso para ela, e sabendo dos riscos mínimos, correu tudo bem. Se fosse uma condição de uma cirurgia mais controversa, eu com certeza iria insistir mais com ela. Mas o que eu quero dizer é que é importante também a gente considerar as preferências do paciente e saber até onde a gente pode ajudar. Tá bom? Então, esses foram os pontos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, pode ajudar muitas pessoas. E qualquer dúvida, comente aqui na descrição. Valeu!